A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa semana nós estaremos estudando por mais uma vez a palavra do Senhor, porque nunca é demais, né? Essa semana nós vamos estar estudando o tema, como você viu aí no título do vídeo, Emanuel, Deus conosco. Esse é um consolo para o nosso coração. Saber que o Senhor está aqui com cada um de nós. Saber que o Senhor nos vê no momento difícil, no momento secreto, no momento de alegria, no momento de festa. O Senhor está ali, olhando para nós. O Senhor está ali falando conosco o tempo todo. Então, vamos começar esse estudo. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Esse texto base se encontra no capítulo 12 de Isaías, versículo 2. E o objetivo é entender que Deus está conosco em todas as situações, de modo em que devemos nos manter fiéis a Ele sem temer os ataques dos inimigos. Então, irmão, o Senhor, Ele está conosco. O Senhor, Ele está com você no meio do seu medo, no meio do seu desespero. O Senhor está conosco e é por isso que nós não devemos temer o inimigo, porque maior é o Deus que está conosco. E aqui na introdução diz assim: no presente estudo, analisaremos os capítulos 7 a 12 do livro deste profeta. Neles, encontramos um povo teimoso em seus pecados, ameaçado por seus inimigos, mas fielmente encorajado a crer no Senhor e a depositar nele a sua esperança e a sua redenção. E esses fatos que foram citados aqui não são diferentes dos nossos dias, porque constantemente nós somos atacados, constantemente as nossas crenças são atacadas. É claro que a gente pode ver que há uma diferença bem grande, né, principalmente para nós que estamos aqui no Brasil. Mas ainda assim nós somos também um povo teimoso e que nós persistimos nos nossos pecados e nós somos ameaçados pelos nossos inimigos, mas nós temos uma esperança, uma promessa do Senhor. Então vamos refletir nisso. O primeiro tópico da lição é inimigos unidos. Então, é algo que nós devemos tomar cuidado. O momento em que esse povo estava passando era um momento de rumores de guerra, era um momento de ameaça, era um momento onde reis estavam contra reis, nações contra nações, e muitas pessoas estavam com medo. Então, vamos ler aqui Isaías 7, versículo 1 e 2. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho do Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Aqui nesses dois versículos que nós lemos, nós já percebemos que ali estavam fazendo planos contra essa nação. E a primeira coisa que nós vemos que foi a reação desse rei Acás e do povo foi tremer, foi ficar com medo. E quantas vezes, quando nós vemos as coisas ao nosso redor, a primeira coisa que nós fazemos é ficar com medo. A primeira coisa que nós fazemos é fazer com que o nosso coração fique agitado. E agora vou ler aqui a partir do verso 4 até o verso 7. Diga a ele: tenha cuidado, acalmem-se e não tenham medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes. Rezim, a Síria e o filho dos Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho dos Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo:
Vamos invadir o reino de Judá. Vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabel reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor. Não será assim. Isso não acontecerá. Então, essa foi a palavra do Senhor. Essa foi a afirmação do Senhor. E um questionamento que fica para nós é: no que você tem confiado? Que voz você tem ouvido? Você tem ouvido as vozes externas que ficam dando esses detalhes, que ficam falando essas coisas? Ou você tem ouvido a voz do Senhor, que é a última palavra? É algo para nós pensarmos, né? E agora vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Crônicas. Aqui em 2 Crônicas, nós vamos ler um pouquinho mais sobre o rei Acaz. O rei Acaz, nós percebemos aqui nos versículos que nós lemos antes, que ele estava colocando o seu coração naquilo que os seus inimigos estavam falando. Ele não confiava no Senhor. E isso foi um pecado grave que ele cometeu. E aqui em 2 Crônicas, capítulo 28, verso 22, diz assim: Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acaz tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. 23. Ele ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois pensava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. Mas eles foram a causa de sua ruína e da ruína de todo Israel. Então vamos parar um pouquinho aqui e, irmãos, olha o que estava acontecendo. O rei Acaz estava vendo o seu próximo prosperar. E ao invés dele confiar plenamente no Senhor e saber que o Senhor está no controle de tudo, ele olhou e falou: eu acho que eles estão conseguindo porque os deuses deles estão ajudando eles. E olha o perigo para nós também, porque muitas vezes nós fazemos isso. Esther, eu nunca adorei um outro Deus. Mas será que quando nós vemos o nosso colega de trabalho conseguindo ali um cargo de mais visibilidade, porque ele era um pouquinho puxa-saco do chefe, será que como que o nosso coração fica? Será que a gente fica, será que eu devo puxar um pouquinho mais o saco assim? Ou será que eu devo aqui me manter sendo justa, me manter trabalhando do jeito correto? Como é o nosso coração quando nós estamos vendo outras pessoas conquistando carro, conquistando casa de forma rápida, porque estão divulgando aí jogos de aposta, porque estão divulgando aí meios de ganhar dinheiro fácil, né? Se é que você me entende. E aí nós pensamos, talvez não seja tão ruim assim eu também divulgar, talvez não seja tão ruim assim eu também entrar nesse trabalho, né, que ganha o dinheiro mais fácil. Nós fazemos isso, nós também estamos fazendo exatamente isso que o rei Acaz fez, que é olhar para o nosso próximo que está prosperando e nós queremos seguir os mesmos caminhos deles. E agora continuando aqui. Acaz juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. E esse retirou de lá significa que ele os despedaçou, trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então, quando Acaz ele se viu ali nesse momento de desespero, além dele desejar aquilo que os outros estavam tendo e buscando de forma errada, ele ainda negou as coisas boas, sabe? Ele ainda negou as coisas que o Senhor tinha feito. Ele se esqueceu que o Deus dos seus antepassados havia dado aquela terra e ele já havia dito todas as coisas que iriam acontecer. E mesmo assim, Acaz não confiou nele. Acaz não confiou no Senhor dos Exércitos, ele não confiou naquele que tem a última palavra. E quantas vezes eu e você também fazemos isso? E agora indo para o segundo tópico da lição, que é Deus conosco. O Senhor é um Deus que não nos desampara, ele não sai do nosso lado, mesmo que nós sejamos pecadores. Vamos ler aqui em Isaías capítulo 7, versículo 14.
Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. E o Emanuel, como já está, bem claro, até mesmo nessa lição que nós estamos estudando, significa Deus conosco. Então aqui Isaías estava falando para Acaz, para ele pedir um sinal para o Senhor, de que o Senhor estava do lado dele. E Acaz disse, não, eu não vou pedir sinal nenhum. E isso foi uma palavra que Deus deu a Isaías. Portanto, a virgem ficará grávida. Então aqui eu já estava apontando para uma época muito à frente, que é a época onde o nosso querido Jesus viria a esta terra e será chamado Emanuel. Agora, aqui no capítulo 8, versículo 8. E inundarão Judá, cobrindo até o pescoço. Seus braços abertos espalharão por toda a tua terra, ó Emanuel. E versículo 10. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. Deus está conosco em todos os momentos. Não há um só momento em que o Senhor não esteja conosco, em que o Senhor não esteja do nosso lado. Às vezes somos nós que tapamos os nossos ouvidos, que fechamos os nossos olhos e aí nós não enxergamos e nós não ouvimos a voz de Deus. Mas o Senhor nunca nos desamparou. Quando ele estava corrigindo o povo, ele estava mostrando que ele estava ali. Aqui em Isaías 7:7. Assim diz o soberano Senhor, não será assim, isso não acontecerá. Então aqui nesse momento onde Deus estava falando o que não iria acontecer, ele estava mostrando que ele estava com o povo. E também no momento das promessas, que foi esse versículo que nós lemos, que uma virgem ficará grávida e dará à luz ao Emanuel. Então aqui já era uma promessa messiânica, uma promessa do Messias que ainda viria há muito tempo à frente, mas essa é uma promessa em que nós podemos confiar. Então isso já mostra que o Senhor está conosco antes, agora e também depois. E esse menino tão precioso que estava no ventre dessa virgem que é chamado Emanuel, é um menino muito especial que nós vamos ler aqui no capítulo 11 de Isaías. Eu vou ler a partir do verso 1. Esse menino é descendente de Davi, é raiz de Jessé. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com as suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o seu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez, para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sineá, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá, desde os quatro cantos da terra.
Então, olha só, por meio desse menino, por meio dessa raiz, né, por meio desse ramo de Jessé, virá a paz que excede todo entendimento, será erguida uma bandeira para as nações e algo muito importante, ajuntará o povo disperso de Judá. Porque aqui também Isaías estava falando que o povo ficaria em exílio, mas aqui, antes mesmo do exílio acontecer, já estava a promessa que o exílio teria fim por esse menino, né? Por esse ramo, por esse broto de Davi. E olha o que diz aqui em Mateus 1, a partir do verso 23. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Então, quem é esse ramo de Jessé? Quem é essa raiz de Davi? É Jesus o nosso Salvador, aquele que foi enviado por Deus, aquele que a história foi escrita antes mesmo de nós existirmos, aquele que já existia antes mesmo da nossa consciência, antes mesmo do nosso entendimento, antes mesmo da nossa geração existir, antes mesmo da geração de Adão e Eva, antes mesmo de Adão e Eva existir, Jesus já estava aqui, Jesus já era o Emanuel, Jesus já era o Deus conosco, porque tudo já havia sido escrito pelo Senhor, tudo já havia sido preparado pelo Senhor, para que nós pudéssemos ter esse encontro maravilhoso com Jesus, para que nós pudéssemos ter a chance dessa salvação em redenção e graça do amor de Jesus Cristo. O Senhor, Ele sempre estará conosco. Por mais que às vezes nós nos sentimos sozinhos, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor não nos abandona. Olha o que diz aqui em Mateus 28:20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. No Messias, a ira se retirou e o consolo de Deus chegou. Nele, Deus traz salvação e não há razão para temer. Nós não temos mais razão para fugir, não temos razão para temer os nossos inimigos, não temos razão para desejar aquilo que as outras nações têm, pois nós já temos o Senhor, porque nele nós recebemos o perdão, nele nós recebemos a vida, algo que nós não merecemos. E agora vamos ler aqui Isaías capítulo 12, que nós já lemos em alguns outros estudos, mas ele é de suma importância porque ele é uma ação de graça, ele é um louvor ao Senhor Jesus. Olha o que diz aqui. Naquele dia vocês dirão: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem o Senhor. Invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Grande é o Santo de Israel no nosso meio. Grande é o Senhor que provou por mais uma vez o seu amor por nós. E é com essa leitura aqui que nós vamos para as últimas partes, desse estudo, que é assumindo o compromisso. O primeiro tópico dessa parte diz assim: Deus está conosco, não temamos o inimigo. Que o nosso coração não seja um coração como o de Acás, que se apavorou quando os inimigos vieram e falaram tantas coisas para ele. Que o nosso coração não seja como o daquele povo que também temeu.
mas que nós possamos confiar somente no Senhor e que todo o temor que nós venhamos ter seja a esse Deus, que tem a voz como um trovão, que tem olhos de fogo, sabe? É para esse Senhor que nós devemos temer, é a esse Senhor que nós devemos olhar para a face dele e nos apavorar com a sua santidade, sabe? E a segunda parte diz assim: Deus está conosco, sejamos fiéis à aliança. Que nós sejamos fiéis àquilo que está nesta palavra. Que nós sejamos fiéis a esse Deus que fez de tudo por nós. Que nós sejamos fiéis a esse Deus que é fiel a nós, mesmo que nós não mereçamos. Voltar-se para o Senhor em fidelidade à sua palavra é o melhor caminho para aqueles que desejam contar com o Deus conosco. Então que nós possamos seguir ao Senhor, obedecendo a tua palavra, obedecendo a sua justiça e tendo isso guardado em nosso coração. Que nós sejamos fiéis à aliança que nós temos com o Pai. Desafio da semana. Você conhece alguma pessoa que esteja vivendo apavorada ou perturbada sob ataques, intrigas ou confusões? Que tal levar a ela uma palavra de consolação e esperança? Encoraje-a, ensinando-lhe resumidamente o conteúdo dessa lição. Termine lendo o louvor de gratidão do capítulo 12 de Isaías. Em seguida, orem juntos, agradecendo a Jesus por estar diariamente conosco. Repita essa prática com outras pessoas sempre que puder. Que o Emmanuel seja contigo. Irmãos, eu espero que através desse estudo, através desse vídeo, né, você que estava apavorado, você que estava com o coração amedrontado com as palavras que vêm de fora, contra palavras que vêm de pessoas que talvez sejam de cargos maiores que os seus e estão fazendo ameaças contra você, ou aqueles medos que são secretos, sabe, que são medos do nosso coração apenas. Eu espero que esse estudo ele tenha te trazido a paz que excede todo entendimento. Eu espero que eu tenha sido usada para trazer essa mensagem de esperança. Assim como nós lemos aqui no capítulo 12 de Isaías, nós devemos louvar ao Senhor, porque Ele sempre está conosco. E é dando a você esse desafio e já cumprindo juntos esse desafio que eu quero finalizar com uma oração. Então vamos juntos orar. E se o seu coração ainda está temendo, vamos estar orando por você, vamos estar buscando a palavra do Senhor, vamos estar buscando colocar o nosso coração nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor. Às vezes nós queremos assumir o controle da nossa vida, mas irmãos, nós não passamos de pó, nós não sabemos de nada. Mas a mente do Senhor é insondável, a mente do Senhor ela é imensurável. Então nós podemos confiar nesse Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece. Então vamos orar. Senhor meu Deus, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel. O Emmanuel, aquele que está sempre conosco, o Jesus que é verdadeiramente o nosso Salvador. Obrigada, Pai, por estar todos os dias conosco. Desde o momento em que nós abrimos nossos olhos, até o momento em que nós estamos dormindo novamente, o Senhor não nos deixa por nenhum segundo, Pai. O Senhor olha, Pai, o nosso dia, o Senhor nos acompanha em todo o tempo. E às vezes nós estamos vivendo ali no automático e nós nem nos damos conta que o Senhor está nos vendo, que o Senhor está nos amando, que o Senhor está ouvindo os nossos medos mais profundos, Pai. Com esta lição, o Senhor quis tratar, Pai, os nossos medos, as nossas inseguranças. Sabe, muitas vezes nós olhamos tanto para nós mesmos que nós ficamos temendo qualquer coisa. Mas quando nós olhamos para o Senhor, Pai, nós não tememos mais nada, Pai. Nós não temos medo, nós não ficamos mais paralisados, Deus. E eu declaro, Pai, sobre a vida desta pessoa que está ouvindo, Pai, a cura e a libertação de todo medo, a cura, Pai, e a libertação, Pai, de toda paralisia, Pai, que tem ali tentado, Pai, impedir o teu servo, a tua serva de continuar caminhando. O Senhor está sempre conosco, Pai.
Que o teu amor possa inundar o nosso coração todos os dias, Pai, hoje e sempre. Amém. Que o meu coração e o seu permaneçam em chamas até a volta de Cristo. Amém.